conhecer. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a presença gloriosa do Espírito do Senhor aqui nesta noite, neste santuário, no primeiro congresso. Aleluia. No primeiro congresso que nós tivemos aqui, meus irmãos, primeiro congresso de senhoras e mocidade, veio estar conosco para pregar a palavra de Deus, pastor Silas Felício, que já está com o Senhor. Cerca de quase um ano depois, o Senhor o chamou para a eternidade, e eu estava, meus irmãos, após no momento da ministração que ele estava pregando, e quando orava pela igreja, nós éramos um grupo reduzido de pessoas. Nós temos fotos para mostrar, pouquinha gente, muito menos, mas é muito menos, mais ou menos a metade do que está aqui. E eu me lembro, meus irmãos, uma igreja só, e eu me lembro, era a sede, e se me parece Alvério que estava começando naquela época, e o pastor Silas de repente voltou o dedo para mim e colocou no meu peito e me disse assim: haverá uma grande igreja, e pronto, o Senhor disse que haverá. A ordem natural para mim dizia não, a lei era contrária, ninguém tinha visto, ninguém tinha residência, nacionalidade. É um absurdo pensar numa coisa dessa. Era todo mundo imigrante, muita gente estava enfrentando dificuldade, era família amontoada com família, até 3, 4 morando junto. Era o nosso contexto, e o Senhor disse haverá uma grande igreja. E hoje eu vejo, meus irmãos, para a glória do Senhor, nós já estamos em 3 continentes. Deus seja louvado. Aquele que pode dizer haverá uma grande igreja poderosa para você, e não vai ficar por aqui para a glória daquele que prometeu. O Senhor dissera para Abraão, aleluia, aleluia, levantar-te como pai de muitas nações, aquele que promete, aquele que pode, aleluia. A questão é cremos contra a ordem natural das coisas. A ordem natural do sentido não faz sentido. Alguém diz não faz sentido. Tentei pensar sobre isso, mas não faz sentido. Mas o pleno poder de Deus está indicando o que vai fazer. Está indicando o que vai fazer. Está indicando o que vai fazer. A ordem natural da lógica diz não vai dar certo, não tem jeito, isso não existe, não apareceu na história, não aconteceu. Mas o pleno poder de Deus está indicando o que vai fazer, vai acontecer porque Ele pode. Creia contra a esperança, creia contra os argumentos do sentido, creia contra os argumentos da lógica, creia contra os argumentos da razão, creia contra os argumentos naturais, porque o Senhor disse que vai fazer, e poderoso é Ele para fazer. Aqueles homens que prenderam a Pedro e João chegaram ao entendimento, eles estiveram com o Senhor, mas a verdade é que eles perderam. Eles disseram como pode, são homens iletrados, indoutos, ou seja, sem estudos aprofundados, e como pode uma coisa dessa, como pode? Pergunte àquele que tudo pode, aquele que disse que vai fazer. Quem é que diria que Pedro escreveria 2 cartas? Quem é que diria que Pedro pregaria e na primeira mensagem quase 3.000 almas agregaria ao rebanho do Senhor? Quem é que disse que Pedro tomaria um coxo pelas mãos e diria não tem prata, não tem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Quem é que diria? Aleluia, 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 aleluia. Eu tenho que parar, já não dá para prosseguir. A igreja primitiva, ela esperava no Senhor. Quantas pessoas se demovem da sua posição, saem do seu lugar, retiram do lugar que o Senhor lhes quer. Pelo amor de Deus, volte para o centro, volte para o lugar, volte para o lugar, volte para o lugar. Espere no Senhor. Esse é o problema. Eu orei um ano, a igreja primitiva orou, irmãos.
sem sair daquele cenáculo 10 dias até que do alto foram revestidos. Eu não poderei entrar mais na questão, na próxima aqui, que é exatamente a oração, para discorrer sobre ela, conhecida pela igreja primitiva. Mas os irmãos perceberão 12 de Atos dos Apóstolos. Eles oram cerca de 7 dias. E esses 7 dias é com uma finalidade só. Agora, Senhor, tira Pedro da prisão. Tira Pedro da prisão. Liberta Pedro da prisão. Herodes diz que vai matar, mas o Senhor tem uma obra com ele. Eu sei que o Senhor tem uma obra com Pedro. Tem grade lá, tem ferrolhos lá, mas o Senhor tem uma obra. O Senhor tem uma obra. O Senhor tem uma obra. Liberta Pedro. Liberta! E a Bíblia diz que Pedro... Glória a Deus! Aleluia! Olhe para cá, eu vou finalizar agora. Olhe para cá. Eu preciso orar mais. Eu, líder dos irmãos, preciso orar mais. A igreja precisa orar mais. Não haverá barreiras. Não haverá fronteiras, se Deus assim quiser. Não haverá impedimento se nós andarmos mais de joelhos, se nós andarmos mais com a boca no pó e o nosso rosto banhado em lágrimas. Não haverá, não haverá, não haverá, não haverá. Eu vi um testemunho tão lindo agora, irmãos, uma mensagem poderosa. O pastor José do Prado, ele estava pregando e ele estava falando um assunto tão interessante, só que aquilo parece que não tinha assim muita coisa de pentecostal. Estava pregando lá em São Paulo, e aí, meus irmãos, no momento da pregação, quando ele falou sobre o sopro de Deus para dar vida ao homem, lá tinha uma irmã cheia de câncer, mas cheia de caroço por todos os lados. Quando ele disse que o sopro de Deus restaura, Deus limpou aquela mulher dentro do templo, limpou-a completamente. Eu digo à igreja, nós precisamos orar um pouco mais, orar um pouco mais. Nós precisamos falar menos e orar mais. Precisamos orar mais e falar menos. Precisamos falar com aquele que pode, com aquele que tem, com aquele que resolve. Quando a gente estuda a biografia desses homens que oraram, rapidamente Moody disse uma coisa tão interessante. Ele escreveu isso no rodapé da sua Bíblia, ou do lado da Bíblia. Ele escreveu, falando sobre oração. Ele disse, olha, quando há uma promessa de Deus, você pode fazer dela, eu sei que você vai me entender, você pode fazer dela uma maquete, onde você fundamenta a sua oração. Sabe o que é isso? Quando Deus fala que vai fazer, você pode começar a projetar, porque Deus disse que vai fazer, vai acontecer. Você pode partir, você pode buscar, porque aquilo vai acontecer. Deus falou que vai fazer. Você pode colocar os joelhos em cima e dizer, estou em cima do que o Senhor prometeu. O Senhor disse que vai fazer. Eu vejo que tudo é o contrário, tudo parece dizer que não, mas há uma promessa da tua parte. Se coloque de pé rapidamente. Rapidamente, bendito para sempre seja o santo nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor, exaltado para sempre seja aquele que vive e que reina. Eu quero fazer uma rápida oração para a igreja.